com áudio. Ei, Lucas. Oi. Tá sem vídeo. Quem está sem vídeo? Você. E o que eu faço? Aperta, não era Bom dia, gente. Então, vamos lá? Olha só. A Bom nossa dia. Como? Você está acordadinho aí, Diego? O Vitor, a Arthur, tá todo mundo, Amanda, todo mundo aí. Opa, estamos aqui sim, que Caio também está aí já? E aí, estamos com saudade de mim? Vocês estão muito saudade de mim, né? A cara da Amanda, gente. Meus queridos, hoje nós vamos fazer o quê? Danilo me falou que lá no simulado vocês têm um propósito de redação, né? Aí ele colocou no Imagine, não é isso? Então, eu quero que vocês tirem uma nota muito boa. E para isso, eu já tenho visto algumas redações, e aquelas últimas que vocês colocaram, né? Eu vi lá o relatório. Então, eu vi que tem alguém que está ainda com muita dificuldade. E aí, aí o Danilo me pediu, e a gente vai fazer isso hoje, para nós, de vez em quando a gente vai ter uma aulinha de redação, porque, como eu disse semana passada, a gente não pode abandonar, né? Então, nós hoje vamos falar, olha, mas eu quero, assim, vocês muito atentos. E aí, qualquer dúvida, você vai falar, vai me parar para me pedir explicação. Faz igual o terceiro ano, assim, de vez em quando um para, não entendi isso aí, eu poderia fazer isso para ficar melhor para vocês também, tá bom? Então, o que nós vamos falar aqui? Ó, nós vamos pegar, eu coloquei análise de redação, ó, isso aqui já está lá no Alunos Book, na hora que vocês forem escrever, eu quero que vocês abram esses slides para vocês irem começando a ter a noção, né? Então, ó, o primeiro que eu vou colocar aqui, olha só, alusão histórica. Esse daqui, eu estou falando da introdução, tá, meus meninos? A introdução é a porta de entrada. Se você fizer uma introdução bem bonita, eu sei que você vai facilitar a sua vida e vai... Ó, a introdução bem estruturada, eu vou falar que é 60%... Ô, Lucas, você está indo para onde, Lucas? Vê o negócio ali, mas tem nada ali. Já ia ver um negócio lá, né? Porque o Lucas foi embora, eu vi. Não é porque tá um branco ali atrás na janela. É a janela, né? Não. Eu ia fechar, mas já tá fechada. Talvez fechar a porta, não? Então, veja bem. Olha só. Se você faz uma introdução bem redondinha, vamos falar assim, bem estruturadinha, ó, é 60% da sua redação. Porque o desenvolvimento vai ser fácil e a conclusão vai ser fácil. Agora, se você começa a se perder na introdução, acabou. Então, veja só, o Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimento de mundo e um bom repertório sociocultural. Mas nós precisamos de ir a mais, né? Esse conhecimento a gente vai mostrar na introdução também. Então, olha esse exemplo aqui, ó. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. O que o cara fez aqui? Eu disse agora, lá no terceiro ano também, falei para o pré-vestibular, que desde 8 horas que estou dando aula. Então, o que eu mostrei para eles? Que eu falei, gente, não existe nada novo no mundo. Você vê que até essa pandemia agora, se nós fôssemos falar sobre ela, eu estava lendo que em 1930 houve a gripe espanhola, não é? Então, a pandemia, a primeira vez no mundo, é para nós que estamos aqui. Em 1930, eu estou velha, mas em 30 eu não tinha nascido ainda também não, né? Então, problema, como diz, histórico, tudo que nós temos hoje, alguma época do mundo já aconteceu. Em alguma época no mundo já aconteceu, né? Então, se eu fosse falar da pandemia, eu poderia fazer uma retrospectiva lá na gripe espanhola. A minha mãe fala muito que essa aí eu nem pesquisei para ver numa tal de uma gripe asiática,
tá vendo? E tantas outras pandemias que já ocorreram no mundo. Então, a alusão histórica é isso, é você pegar um fato do passado que seja semelhante ao nosso na atualidade. Ó, na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Tá vendo? Contexto histórico por uma alusão histórica, né? Agora vem o nosso tema, ou seja, caminhos para combater a intolerância religiosa. Esse era o tema. Aí, até aqui, foi a contextualização do tema. Apesar de o Brasil ser um país laico, quer dizer, várias crenças, né? Tem-se atualmente um contexto semelhante ou análogo a essa situação. Qual situação? Julgar e condenar, né, as pessoas que não são católicas. Contexto, essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Tá vendo? Isso aqui, ele falou do tema que era a intolerância no Brasil, religiosa. Sendo assim, ó, um conectivo bonitinho aqui, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então, eu já sei que ele vai falar da sociedade civil e do Estado. Ó, esse modelo, para vocês que estão no primeiro ano, eu acho difícil. Sabe por que eu acho difícil? Porque aqui, ó, sociedade civil e pelo Estado. Agora, o que a sociedade civil vai estar enfrentando, o que o Estado está enfrentando? Está vendo? Qual é o problema? Quais são os desafios da sociedade civil e quais são os desafios do Estado? Eu acho que se você colocasse né, um pouquinho mais de experiência que vocês, eu acho que se você colocasse, sendo assim, observa-se que o resquícios históricos, ou então, como que a gente poderia falar? A cultura, né, do brasileiro e a falta de leis contribui para que o problema se agrave. Eu acho que quando você coloca as causas aqui, vai ficar muito mais fácil para vocês desenvolverem. Porque se você coloca o problema histórico, ou então a cultura, né, do brasileiro, e a falta de leis, no outro parágrafo você vai falar dessa cultura e no outro você vai falar da lei. Tá vendo? Vai ficar muito mais fácil para você desenvolver. Agora, eu até coloquei, observe a pontuação. Olha, período pequenininho, depois outro período aqui, depois outro aqui, tá vendo? Ó, quanto pontinho, você tá vendo? Para você ver que não vai esticando aquela coisa, vai ficar o trem grandão, né? Aí vai ficar muito mais fácil deles lerem lá. Agora, outro também, ó, esse tipo atende bem ao Enem. O Enem gosta muito de quando as pessoas escrevem, busquem autores, porque aí você sai do senso comum e mostra que você está em leitura assídua, que você é um menino que estudou muito. Então, olha só, o educador e filósofo brasileiro, Paulo Freire, afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Não sei se vocês assistiram ao jornal ontem, ao Jornal das 7, a mulher falou essa frase, mas ela falou tão pouco, não é tão pouco que ele fala tão pouco, né? Que significa a mesma coisa. Mas quando ela falou tão pouco, ela mudou a frase do homem. Então, ó, o educador Tará diz, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. É a frase de Paulo Freire. Agora, olha aqui esse verdinho, já coloquei para chamar a atenção. Ó, analisando o pensamento e relacionando a realidade
da educação no Brasil, viu? Então, ele não só citou, como retomou. Teria de ser só a educação no Brasil? Não, a questão do trânsito no Brasil, a questão da fome, porque uma pessoa que ela é bem formada, né, que ela é uma pessoa que teve uma educação, a gente não vai falar só educação bancária, não, nós vamos falar educação na vida. Se ela teve uma formação educacional boa, ela vai respeitar o outro, e o trânsito é um problema, é falta de respeito, não é? O que mais? A violência contra a mulher, se o cara receber uma formação adequada, ele vai saber respeitar o sexo oposto. O que mais? O preconceito religioso. Tudo isso pode entrar na nossa redação, porque quando a pessoa ela tem uma formação, ela sabe respeitar os direitos do outro, ela sabe sentir o que o outro está sentindo, ela é capaz de analisar o outro, tá vendo? E aí vai ter que fazer essa chamada, né? A realidade percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade crítica e reflexiva. E aí, ele continua, né? Agora, eu até trouxe uma aqui para a gente ir fazendo juntinho. Ó, o nosso tema aí é o mau comportamento. Como que é? O tema de vocês, que está no Imagine, vocês já olharam? Antônio, você viu já? O mau comportamento dos brasileiros no trânsito, eu acho. O mau comportamento, mas já estava desse jeito aqui, o mau comportamento? Aham. Não, Acho que eu não. acho que é assim, ó. Eu acho que estava o comportamento dos brasileiros no trânsito. Aham. Quando eu vi, estava o mau comportamento. Peraí que eu tenho aqui. Olha. Não, não, na verdade. É o comportamento do brasileiro no trânsito mesmo. É o comportamento do brasileiro, né? Ele me pediu aqui, ó, para eu trabalhar, o Danilo, ele falou aqui, hoje é o simulado SAS, surgiu o tema de redação, pode ser no Imagine. Tá, mas só que ele não colocou, não. Realmente, ele não colocou. Olha só, quando eu abro todo documento que o Danilo está mandando para mim, quando eu clico para abrir, vem esse negócio do Bradesco. Então, não estou sabendo nada. Eu vou ter até de ligar para o Bradesco hoje. Aí, tá vendo? Ó, tudo que é PDF, tá aí, a redação. Mas na hora que eu clico para abrir, em vez de vir um tema, está vindo isso. Então, não posso nem olhar. Mas é o quê? O comportamento, né? E aí, mas é um comportamento bom, porque toda redação é um problema. Então, olha, se eu pegasse esse aqui, ó, segundo a Constituição Federal de 88, no seu artigo, aí eu vou lá e vejo o artigo, mas se eu não conseguir esse artigo, eu sei que é dever do Estado garantir, tá vendo? Garantir o quê? Segurança, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Então, eu não consegui saber qual é o artigo, não tem problema. Eu tiro isso, vou colocar já aqui de outra cor, eu posso tirar isso, mas eu coloco, segundo a Constituição Federal, é dever do Estado garantir segurança, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Entretanto, quando se observa, aí eu posso colocar o mau comportamento dos brasileiros no trânsito, as atitudes dos brasileiros no trânsito, nota-se que o Estado tem falhado em seu papel social. Nesse sentido, vale ressaltar que o individualismo, bem como outra causa do problema. Vai lá, Lucas, joga outra causa aí desse. Eu já joguei uma, que é o individualismo.
Que outra causa contribui para esse trânsito caótico que nós temos, a intolerância, as brigas no trânsito? Qual é o outro fator? Sei lá, a falta de paciência das pessoas, Então, eu poderia colocar o estresse, individualismo. etc. Como? Falta de paciência das pessoas no trânsito, estresse, Tá. Então tá, eu trânsito poderia... engarrafado, problemas na estrutura das ruas, Das ruas, então, aí eu vou mau pegar... planejamento urbano. Então, eu vou pegar para não entrar. Então, eu poderia colocar, nesse sentido, vale ressaltar que o individualismo, bem como a falta de estrutura, né, das vias, são fatores que contribuem para a persistência do problema. Você está vendo? Eu também poderia colocar a ineficiência das leis, porque o que acontece? Você vê uma briga no trânsito, você vê gente atropelando pessoas por falta de tolerância, batida, mas basicamente não acontece nada. O cara vai lá, paga uma fiança e sai. Dificilmente acontece uma coisa assim, uma punição mais severa. Então, eu vou colocar duas causas. Já coloquei uma, que é o individualismo, e a outra, que poderia ser a falta de infraestrutura das ruas, a falta de leis, ou lei, não é falta de lei, ineficiência da lei, porque lei tem muito. Agora, o que falta é aquela falta de cumprimento das leis. Então, são fatores que contribuem, tá vendo? Seria Aplicação das leis, no caso, né? Então, a inaplicabilidade, né, das leis, a falta de aplicar, porque a lei existe, só que não acontece nada, né? Então, olha só, esse é um modelo. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês verem que comecei com a contextualização, até aqui é contextualização. Eu poderia dizer, segundo a Constituição Federal de 88, todo cidadão tem direito à segurança. Bom, entretanto, não é o que se observa quando... entretanto, não é isso que se observa quando se verificam as atitudes dos brasileiros no trânsito. Aí, nesse sentido, vale ressaltar que o individualismo, bem como a falta de aplicação das leis, são fatores que contribuem para a persistência do problema. Esse é o modelo. O outro, a mesma coisa, exercer a cidadania... Nossa, isso eu não justifiquei. Exercer a cidadania é ter consciência de suas obrigações e lutar para colocar em prática o que é justo e correto, a partir do pleno conhecimento de seus direitos e deveres. Tá vendo? Então, essa daqui eu até pesquisei. O que é cidadania? É você ter direitos, mas ter dever também. É colocar em prática aquilo que é justo e correto. Tá vendo? Agora, entretanto, quando se observa o mau comportamento dos brasileiros no trânsito, nota-se que nem todos exercem seu papel de cidadão. Nesse sentido, vale ressaltar que o individualismo, bem como, como nós já dissemos, a ineficiência das leis, a falta de aplicação das leis, a intolerância de alguns, a falta de consciência, a falta de conhecimento, não sei, são fatores que contribuem para a persistência do problema. Viu? Outro. Agora, o desenvolvimento. Não, depois a gente vai voltar para outra lá. Mas vamos lá, o desenvolvimento. Gente, eu coloquei individualismo aqui, então o meu primeiro parágrafo vai ser sobre individualismo, no desenvolvimento, né? Que seria o segundo parágrafo no texto. Aí, o outro parágrafo do desenvolvimento vai ser a outra tese que eu coloquei aqui, tá vendo? Então, eu tenho de seguir uma ordem. Eu não posso ir colocando do jeito que eu quiser, não. Tá vendo? Eu coloquei individualismo primeiro, o segundo vai ser esse. Agora, veja só. Em primeiro plano, olha bem, o conectivo para começar o parágrafo.
eles te cobram isso, eles te dão nota ruim se você não coloca. Ó, em primeiro plano, é importante salientar o que defende o sociólogo Bauman na obra Modernidade Líquida. Para ele, o individualismo é uma das principais características e o maior conflito da pós-modernidade. E, consequentemente, parcela da população tende a ser incapaz de tolerar qualquer ação que não esteja de acordo com seu desejo. Então, se eu coloquei tolerar, eu não posso colocar lá no segundo argumento a intolerância, está vendo? Porque eu já coloquei tolerar aqui no primeiro. Eu não queria escrever isso tudo, eu poderia falar. Segundo Bauman, o individualismo é uma... Mas eu coloco quem é, né? O segundo sociólogo Zygmunt Bauman, o individualismo é uma característica da pós-modernidade. Mas aí eu explico. Agora, esse problema assume contornos específicos no Brasil, onde, apesar do grande contingente de pessoas diariamente dirigindo, há quem dirija, há quem exija do outro a postura que lhe convém e seja intolerante àqueles que dela divergem. Tá vendo? Então, tá vendo, Lucas? Se eu colocasse intolerância lá, ia ficar falando a mesma coisa. Então, eu preferia lá colocar sobre as leis. Porque aqui eu estou explicando que individualismo é esse. Quer dizer, se você não age do jeito que eu quero, eu não tolero. Aí eu parto para a ignorância. Tá vendo? Eu quero que você me deixe passar, porque eu estou com pressa, eu tenho direito de passar, você não pode me cortar, eu não posso esperar você, viu? Aí eu te xingo, aí eu brigo com você. Então, agora, nesse sentido, o caminho possível para combater as atitudes errôneas nas vias públicas brasileiras é desconstruir o principal problema da pós-modernidade, que, segundo Bauman, é o individualismo. Tá vendo? Então, o primeiro parágrafo da introdução, eu desenvolvi o individualismo. Tá vendo? E aí eu eu reforcei a minha tese usando um autor. E é isso que vocês têm de fazer, porque senão eles vão tirar a nota de vocês. Você pode fazer o seguinte, aqui eu coloquei individualismo porque eu sabia de Bauman. Agora, no segundo parágrafo, você pode citar, por exemplo, uma pesquisa. Tá? Então, segundo pesquisa, além disso, convém lembrar que a falta de lei, ou a falta de lei não, gente, a ineficácia da lei tem contribuído para o mau comportamento dos indivíduos nas vias públicas, para não ficar repetindo tanto, né? Nas vias públicas. Aí, exemplo disso, pesquisas mostram, então vou provar a ineficácia da lei, né? Pesquisas mostram que 90% dos motoristas que se envolvem em algum problema no trânsito não são punidos. Isso contribui para que o trânsito se torne cada vez mais caótico, contribui para que haja sempre confusões no trânsito. Tá vendo? Então, você vai mostrar estatística, vai mostrar algum exemplo para confirmar, porque não adianta você escrever só de acordo com aquilo que você sabe. Se eu dissesse, outro problema é a ineficiência das leis. Muitos motoristas dirigem em alta velocidade, provocam acidentes e nada acontece com eles. Isso é comum no dia a dia. E aí, quem foi que falou isso? Qual a importância disso para fundamentar o meu texto? Não tem. Tá vendo? Tudo que eu faço tem que ser baseado em pesquisa ou na fala de alguém. Aí, aqui eu coloquei o comportamento do brasileiro no trânsito. Esse era o tema, né?
Então, você pode também comparar, eu sei que vocês são meninos que vivem vendo noticiários, vocês veem documentários, vocês têm conhecimento de mundo. Então, eu poderia fazer essa daqui, ó. Essa daqui, o tema é o histórico desafio de valorizar o professor. Então, só para mostrar como que o cara fez, ó. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que educação de qualidade e valorização adequada gera bons frutos. Então, tá vendo? Ele comparar. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Então, você viu? Ele comparou o Brasil com os Estados Unidos. Ah, você sabe disso sobre o comportamento de alguém, o comportamento dos motoristas no trânsito em outros países. Ah, lá onde? Um país aí que não há briga em trânsito, há poucos acidentes. Então, você pode colocar onde? A Inglaterra, não sei, os Estados Unidos mesmo, né? Referência em desenvolvimento, tá? São um bom exemplo de que o trânsito é um lugar para que haja paz, ou é um lugar de paz. Dos Estados Unidos eu duvido. Eu também duvido, porque dizem que eles correm muito, né? Mas, de repente, tem algum lugar, eu não sei, só estou dando um exemplo, né? Como você faria. Aí você, eu queria lembrar um lugar que diz que é tão tranquilo de se viver, não tem muros. Eu acredito que lá também, peraí, não é Dinamarca, não. Peraí, Nova Zelândia. Eu acho que é Nova Zelândia, que já teve uma menina aqui que ela veio por como é que quando vocês saem para estudar? Intercâmbio. Eu estou só lembrando a palavra contrabando. É intercâmbio. Então, ela falava que lá era muito tranquilo. Eu não sei como é o trânsito lá. Finlândia. Né? Na Finlândia já também diz que a educação lá é muito boa, não tem escola particular. Suécia. Né? Então, aí vocês olham, aí vocês Antártida. podem fazer, bicho, lá no Polo também, tá? Os carros lá só deslizam. Então, você pode fazer isso, comparar um país com o outro jogando o trânsito. Aqui ela coloca, o baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de conhecimento, não. Então, aqui você colocaria, em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O número de acidentes no trânsito, a quantidade de brigas e o número de acidentes no trânsito, bem como o alto índice, né, de brigas, explicita a falta de consciência dos motoristas brasileiros. Então, aí você vai colocar agora a causa disso, né? Qual é a causa? Aí você poderia colocar o individualismo, poderia colocar o uso de bebida, poderia colocar o estresse do dia a dia, só que se você colocar o estresse do dia a dia, você não pode colocar o estresse do individualismo, você vai só colocar que as pessoas só pensam nelas. Né? Segundo Bauman, o individualismo é a doença do século XXI. Agora, isso ocorre porque as pessoas só pensam nelas. Elas acham que elas têm que ser o primeiro a chegar, elas acham que a pista é só delas, mas não vão colocar estresse, tá? Agora aqui, outra também. Oi. A gente pode colocar mais de um dado, assim, mais de uma pesquisa no mesmo parágrafo? Olha, vai ficar muito cansativo. Você usa uma pesquisa boa, a não ser que você coloque assim, segundo a pesquisa de quem? Da Cultura e lá de uma pesquisa talvez até estrangeira, mas falando do mesmo assunto, tá? Então, você vai falar, segundo pesquisa, o brasileiro não sabe dirigir. Isso é comprovado diariamente quando se vê o grande número de acidentes no trânsito, tá? Agora, então, se fossem do mesmo assunto, pode? Pode.
falando, tipo, falando de morte, tanto de mortes no trânsito, e falando qual é a posição do Brasil nos países que tem mais mortes. Aí Sim, dá certo? pode colocar, tá? Também você poderia colocar, segundo a pesquisa da Futura, o Brasil é um país em que o número de acidentes aumenta gradativamente, tem aumentado gradativamente nos últimos anos. Ainda convém ressaltar que, segundo pesquisa da TAR, o número de óbitos tem aumentado de forma considerável, tá vendo? Você pode colocar, mas ainda usando a palavra, ainda convém ressaltar, convém lembrar ainda que o número de mortes tem aumentado segundo pesquisa da Darará, tá? Você pode fazer, mas sempre dentro do mesmo assunto. Aí, se fosse individualismo, né, que o homem só tem pensado nele, segundo pesquisa, o homem moderno não tem se voltado para o seu semelhante, ele só pensa nele. Uma outra pesquisa divulgada pela não sei quem mostra o mesmo problema. Você pode fazer assim, tá? Então, aqui, ó, assim, segundo Bauman, sociólogo polonês, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é característica da modernidade líquida vivida no século XXI. Assim, o mau comportamento dos brasileiros no trânsito ou as atitudes dos brasileiros no trânsito, gerado principalmente pelo individualismo e pela ineficácia das leis, refletem essa realidade. Tá vendo? Então, o mau comportamento, ele é causado por quê? Pelo individualismo e pela ineficácia das leis. Viu? Reflete qual realidade? Essa falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas. Por quê? Nas relações sociais? Porque o homem não está se relacionando bem com o seu semelhante. Tá vendo? Uma coisa tem sempre que estar ligada à outra. Coloquei outra aqui, ó. Gosto muito dessa também. Essa partezinha verde, dependendo da situação, eu tiro. Aqui, por exemplo, nessa daqui, eu vi que não vai dar para encaixar. Por isso que eu até destaquei que eu posso deixar em determinada situação, em outras não, né? Ó, desde o iluminismo, entende-se que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. Tá vendo? Isso aqui é um contexto histórico. No entanto, ao se observar as atitudes dos brasileiros no trânsito, No entanto, ao se observar, né? Agora aqui o tema, o mau comportamento dos brasileiros no trânsito, aí eu já não colocaria no Brasil, porque se é brasileiro, já está aqui no Brasil. Tá. O mau comportamento no trânsito no Brasil, nota-se que esse ideal iluminista é confrontado. Então, como eu colocaria? No entanto, ao se observar o mau comportamento dos motoristas no trânsito brasileiro ou no Brasil, nota-se que esse ideal iluminista é confrontado. Assim, a problemática persiste ligada à realidade do país, seja pela falta de solidez legislativa, quer dizer, falta, né, de uma lei, falta de um cumprimento na lei, seja pelo individualismo presente na sociedade, ou seja, pela intolerância presente na sociedade. Tá vendo? Estou sempre dando uma causa e você colocando a outra. Mas tá vendo? Estou te dando já o modelinho para você só encaixar. Agora, aquela também, né? Do Sísifo. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão, assim a pedra tornava base. Odiernamente, ou seja, atualmente, ou hoje em dia, aí uma palavrinha, né? Esse tipo de mito assemelha-se, aí eu colocaria o quê? Se assemelha-se à luta para
um trânsito mais tolerante no Brasil. Viu? Nesse contexto, não há dúvida de que a formação, não há dúvida de que um bom comportamento é um desafio, o qual ocorre, o mau comportamento, nesse contexto, não há dúvida de que o mau comportamento dos motoristas é um desafio no Brasil, o qual ocorre devido não só pela negligência, a negligência, eu vou colocar pela aqui, que vai ficar melhor, pela negligência governamental, mas também pelo... Aí você colocaria, que eu te dei um exemplo de uma redação que já foi pronta, já é nota 1000, mas aí você tiraria e encaixaria o seu problema, mas sempre colocando, negligência governamental e preconceito, essas duas causas, viu? Aí você vai desenvolver. Aí aqui, eu trouxe a redação pronta para vocês, no primeiro. A Constituição Cidadã de 88 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Como eu colocaria? A Constituição Cidadã de 88 garante segurança e bem-estar a todo indivíduo. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito, porque eu estou falando do trânsito. Consoante Aristóteles, no livro Ética e Nicômaco, a política serve para garantir felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil à medida que o trânsito tem sido lugar de confrontos e morte. Tá vendo? Aí você vai sempre encaixando, tá vendo? Encaixando o seu para poder fazer sua redação. Aí, outro sim, é o outro parágrafo. Olha o conectivo. Nós falamos a intolerância, né? A intolerância é aqui é preconceito. A intolerância na sociedade ainda é um grande impasse para que haja harmonia nas vias públicas. Dessa forma, vê-se que a existência, aí ele colocou, da discriminação dos estudos, você vai colocar a existência de indivíduos que só pensam neles é reflexo, tá vendo? Daí nós vamos colocar aqui. No entanto, aí você vai encaixando bonitinho. Agora, a conclusão. Gente, a conclusão você tem de colocar quem vai fazer, anotem aí, quem vai fazer, o que vai fazer e para que vai fazer. Aqui. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Isso aqui é a retomada da tese, do tema, você precisa disso. Você poderia colocar, portanto, medidas são necessárias para resolver o problema do comportamento dos brasileiros no trânsito. Você pode fazer o que você quiser, mas você retoma o tema. Agora, cabe ao Ministério da Educação, então, quem vai fazer? O Ministério da Educação. Ele vai fazer o quê? Vou destacar aqui. Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito, aí, tá vendo? Do bom comportamento no trânsito, a respeito do comportamento no trânsito. Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Agora, para quê? A fim de que a comunidade escolar e a sociedade em geral conscientize-se, tá vendo? Agora, eu não gosto dessa palavra conscientize-se, porque geralmente eles tiram nota
orientem-se. No lugar de conscientizar, colocar orientar, tá vendo? De modo a realidade distanciar-se do mito grego e os discos brasileiros serão um desafio. Então, aqui você vai colocar do jeito que você quiser, mas deixa eu ver se eu tenho aqui. Poxa, no outro que eu tenho vários. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto de outras conclusões e vou mandar para os meninos para eles colocarem no grupo de vocês, tá? Porque eu achei que isso aqui está meio confusa para vocês. Ontem à noite eu planejei, mas eu não vi que poderia ser diferente. Vou pegar mais 3 fotos de conclusão e vou mandar para vocês. Aí vocês vão seguir os passos direitinho para fazer uma conclusão bem legal. Mas lembrando que, deixa eu pegar um slide aqui, ó. Você vai ter de colocar quem vai fazer, que são os agentes, né? Quem vai fazer... Opa, que cai esse? Cai de aqui. Quem vai fazer... O que vai fazer... Eu vou mandar isso para você. Não vou nem escrever, não. Eu vou mandar, tirar uma foto e vou mandar para você, tá? Então, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Vou mandar 3 conclusões para vocês seguirem como modelo, para vocês fecharem a competência assim, tá bom? Aqui também tem ó. Segundo a Thomas Hobbes, é necessário estabelecer um contexto social em que o governo garanta a segurança do povo e iniba um convívio caótico. Essa aqui dá também para vocês quando a gente pensa no trânsito. No entanto, quando se observa o comportamento dos motoristas no Brasil, no entanto, o comportamento dos motoristas no trânsito no Brasil é um dos fatores que impede a harmonia. No entanto, o comportamento dos motoristas no Brasil é um dos fatores que impedem a harmonia no trânsito e oferece riscos à vida humana. Nesse sentido, aí você vai colocar as causas que você acha que é o problema. Como eu gosto muito do individualismo, por causa do Bauman, que aí eu já tenho um cara para falar dele, né? Nesse sentido, o individualismo, bem como a fragilidade das leis, são fatores que contribuem para a persistência da problemática. Tá vendo, meus meninos, como é que se faz uma introdução legal? Aí você vai fazer a introdução, aí depois você vai ler redação nota 1000 para ver como você faz o desenvolvimento e a conclusão eu vou mandar para vocês, tá bom? 3 exemplos para vocês ir seguindo e só encaixando. Porque se você falou em individualismo, você tem de achar um problema para acabar com o individualismo. Se você falou que é a ineficiência das leis, você vai ter de achar uma que fala da ineficiência das leis. Ele cadastrou essa redação até quando? Sabe, Lucas? Até o dia 5. Não. Dia 5? Dia 5 é sexta? Né? Então, hoje, eu vou mandar isso para vocês, tá bom? Então, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Eu já mandei esse material para vocês, está lá no Alunos Book, mas eu quero mandar outros modelos de conclusão, porque primeiro eu preparei a aula de vocês, depois eu preparei do terceiro ano, e a do terceiro eu botei outras conclusões, que eles também estão com um probleminha. Então, vou pegar lá e vou mandar para o aluno, para vocês, pelo WhatsApp, mas vou pedir para as meninas fazerem, tá? Agora eu vou fazer chamada rápida, porque eu quero controlar isso aqui. A Amanda, eu vi que estava aí. A Ana Gabriele, nem sei se eu vi. Estou aqui. Está aí, né? Tá aqui. O Arthur Pandolfi.
Né? A Bianca. Tô aqui. Henrico. Nossa, vou ficar tão feliz de ver que eu ouvi Henrico falar, estou aqui. Esther está. A Flávia. Aqui. A Flávia, tá, gente? Eu tô aqui, Kita. Gabriel Dazi. O Gonçalo não está, né? Gustavo, Giovanni. Aqui, Gustavo. Gustavo, você está aí? Eu tô. Hã? Eu tô. Tô aqui. Tá, né? A Laila. Eu tô. Tá. A Lívia. Tá bom, né? Lucas, tá? Luiz Felipe. Não. Marina. Não vi a carinha de Marina hoje, hein, Marina? Oi, Vai, não? Kita, tô aqui. Tá. Matheus, Uneda. Não. Qual Matheus? Uneda. Ah. Tá, não. Murilo, tá? Peraí, o Matheus Uneda tá aí, não, né? Não sei. Acho que tá, não. O Murilo tá, o Pedro. Tô aqui. Presente. Tá. E o Pedro Lorenzucci. Tô aqui. Opa, Rafael. Porque parece que o Rafael não tem som. Vocês estão vendo aí, Rafael? Vão olhando para mim aí. A Rafaela. Não, Rafael tá aqui não, Kita. Não, né? A Rafaela também não, né? E a Rânia. Tá aqui. Tá aí. E a Sara. As duas Saras estão aí? Dorigueira. E a Peixoto. Aqui. Né? Então, agora me ajudem na outra também. Hein? A Aline está aí. A Ana Clara. Tô aqui, Kita. Está aí. O Antônio viu. O Arthur Machado. Tá não? A Beatriz. Não. O Caio, tá? A Cassiana, Tô. tá? Tô. Tá, né? Daí eu até vi. A Cassiana, tá aí? Tô aqui. Davi. Não, né? Diego, tá? Eduardo. Eita, Eduardo. Tá aí, Eduardo? Aqui, Kita. O Diego tá Ai, aqui. bonitão, tá aí. Não, o Diego, né? E o Eduardo? Que camisa feia é essa? De ser do Fluminense, eu, hein? Botafogo. É Botafogo isso? Ah, não acredito nisso que eu tô vendo, não. E o Eduardo não, né, gente? O Henrique não, o Eric. Tô aqui. Isadora. Eu. A Júlia Machado, Piana. Tô aqui. Tá aí. A Júlia Kozlop. Tá não? A Lara. Tô aqui, Kita. Ótimo. Eduarda, tá aí, Maria Eduarda? Tá não? Matheus tá aí, né? Teletrine. Pedro. Tô Matheus, aqui. tá aí, gente? Tô aqui, gente. Tô aqui. vendo aí, tô vendo. E o Pedro tá aí também? Tô. Tá, né? A Pietra. Tô aqui. Ai, Samuel. Não? E o Vitor está? Tô E a Maria aqui. Luísa, a Maria Luísa Tô aqui, está, Kita. né? E o Lourenço? Tô aqui. Tá. Meus amores, fiquem com Deus. Quinta-feira, então, nossa aulinha, talvez eu fale alguma coisa para vocês de redação, mas qualquer dúvida vocês também trazem quinta-feira para a gente tirar, tá bom? E até lá, beijo para vocês. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Vamos lá fazer almoço agora, né? Senão o povo não come. Pedrão tá aí.